Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Cafeináticos, o podcast do San Café, que tem como objetivo que a gente é fanático por proporcionar o que o café pode gerar. Gerar momentos, gerar conversas, gerar ideias, e é para isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente trouxe o Edmo é nosso conselheiro na empresa, e estamos aqui com o Sai e com o Gu, e hoje a gente vai falar de gerações. E tudo que o ramo corporativo pode explicar junto com esse momento de estar junto várias gerações. Nunca teve tantas gerações diferentes no mesmo momento da empresa. Aproveitar que somos de uma mesma geração, né? Eu acho que não. Depende do ponto de vista. Né? Depende do ponto de vista. Essa é uma das questões que eu gosto muito de tratar. O que define uma geração, né? Nós escutamos muito, né, já que esse é o assunto de hoje, a geração Baby Boomers, geração X, geração Y, Millennials. Mas Sim. O que define? Né? O que define essas gerações, né? Bom, tem questões históricas que eles falam, né? Que nem o Baby Boomer foi na questão lá da época da pós-guerra, que chama Baby Boomer tanto por conta do alto que teve muitos bebês nascendo naquela época. Geração X foi começando a criar computadores. A Y a gente nasceu com os computadores já aqui. E a Z parece que nasce plugado já. Mas por conta disso também parece que tá falando que estão encurtando o tempo de gerações, né? Antes era 20, 30 anos. Falando agora que já vai ter a alfa, já tá vindo aí. Então Nossa, tudo isso que entra no esquema. Eu, pessoalmente, eu acho a gente, assim, meio na década de 90, a gente tem aqui 92, 93, 94. Eu acho que a gente não tem uma geração específica, a gente tá naquele meio que é o Y, que é também conhecido como Millennials, e a Z. O Gustavo é da geração raiz, né? Só raiz. Eu acho que, apesar de ter alguns critérios que definem as gerações, vocês me conhecem bem, sempre fui muito avesso, né, a alguns conceitos, alguns modismos, dentre eles essa questão das gerações. Eu acho que quando a gente tem acesso a dados do censo demográfico, você tem critérios muito, muito bem definidos, né? A pessoa que nasceu na região sudeste, a pessoa que nasceu na região norte, a pessoa que nasceu no ano tal, a pessoa de uma classe social A, B, C. Eu acho que tem tudo a ver. Para efeito demográfico, eu acho que deve levar em consideração a idade. Agora, quando a gente começa a tentar classificar as pessoas por padrões, né, padrão comportamental, associado à idade, eu acho isso... Eu não gosto desse tipo de rotulagem. Né? Tanto é que a gente vê... Eu tive agora com um atleta, né? Ele tem, acho que 21 anos. Ele foi para a seleção brasileira. Tá para ir para a Itália. Se conversa com ele, a maturidade é absurda. Por conta do esporte. Então, acho que é a convivência mesmo, né? Família, então, a idade mental criação, dele era outra. Exatamente, então, né? Convivência... o ambiente onde ele cresce. Como que nós podemos falar que uma pessoa aqui na cidade de Rio Claro tem perfil comportamental de uma geração Y semelhante a alguém que nasceu em outras condições Exatamente. De infraestrutura, de educação, de acesso à informação, de acesso à tecnologia? Por aí você já coloca por água abaixo a definição de gerações. Além de todas essas outras influências que nós sabemos de religião. Né? Você imagine cultura, você comparar uma pessoa que nasceu do ano 2000 até a classificação do Millennials, né? Nasceu de 2000 até, eu não me lembro, não me recordo. 80, acho. Não, de 2000 enfim. 2000 pra frente? 2000 pra frente. Millennials é a Y. Segundo o pessoal fala. Millennials é a Y. Como que nós podemos comparar uma pessoa que nasce em Rio Claro com uma pessoa que nasce no interior da Índia, né? Então, eu entendi o que você quis dizer, concordo, assim, que tem essa diferença, que nem pessoal que nasceu na capital e pro interior. Costumes diferentes, realidades diferentes.
Mas agora, por conta, acho que dessa globalização, essa facilidade com a internet, tá tendo muito acesso, tipo, as pessoas têm acesso às mesmas coisas. Então tá tendo uma coisa assim, na minha opinião. Assim, o acesso, me desculpe, mas o acesso às mesmas coisas estão relacionados com acesso às mídias digitais. Exato. Mas ao acesso à educação, à infraestrutura relacionado a, por exemplo, alimento, educação formal, habitação, isso é muito diferente. Então, eu acho que tentar equalizar as pessoas pelo ano que nasceu e a única assim, modo de falar que em comum é o acesso às mídias digitais e definir que a pessoa tem um perfil psicográfico, um perfil comportamental baseado nisso e com isso rotular como sendo de uma geração, eu realmente discordo. Concordo, ainda mais um país continental, né? Ainda como mais. o nosso. Mas daí entra a parte do pertencer também que a pessoa quer, né? Que a pessoa vê e quer imitar o que ela vê na rede social. Mesmo ela não tendo as mesmas coisas, ela vai tentar imitar. Concordo. E aí tem a ver com o caráter da pessoa, o que ela segue, né? O que ela prega pra vida dela. Não, eu também não concordo. Ela se deixa influenciar pelas coisas, mas... Sei lá, ela é dona da vida dela, né? Mas isso é uma verdade. Todo mundo tende a imitar aonde que ele convive, o que ele compartilha. Isso é natural do ser humano. Concordo com você. Né? Basta ver, né? Todo mundo quer fazer filme do TikTok. Né? Todo mundo... Enfim. Quer fazer podcast. Então, assim, a imitação pertence ao comportamento humano. Isso é a tendência, né? Mas, Edmo, trazendo para nossa área, para o nosso segmento um pouco mais corporativo, faz quanto tempo que você ajuda em contratações na gestão de pessoas? Bom, agora você vai me entregar mesmo qual geração que eu pertenço, né? Eu poderia, né, tentar contornar essa pergunta, dar uma outra resposta, mas... 2 anos atrás. Muitas pessoas me conhecem, né, sabem que... A minha formação foi concluída em 87. Em 87 mesmo eu já entrei no mercado. A partir de 88 eu já comecei a participar de processos de contratação, sem qualquer critério, só... Pegando o currículo e vai... Confesso que naquela época nem currículo... né? Conhece o amigo. Naquela época nem esse critério de analisar currículo nós tínhamos. Então, para fazer essa cronologia de quanto tempo eu estou, sem dúvida, a partir de 88. Porém, a partir de quando eu comecei a entender, né, e arriscar entender um pouco mais do processo de seleção de pessoas, há pelo menos uns 25 anos. E a única... a sua expressão nossa até parece que eu conheço bem. Mas né? A todo momento você aprende. A todo momento a gente aprende. E aí sim, não só em função dessa classificação das gerações, e muito mais em função da região, né? De onde a pessoa veio, de que escola que formou, qual é a cultura. E isso vem desde os 25 anos até agora. E é importante destacar que essa mudança não foi exclusiva em função de mudança de geração, e sim muito mais de influências outras além dessa classificação cronológica do período que a pessoa nasceu. E nesses 25 anos, quais são os principais desafios, ou se há diferença, se existe uma diferença de contratar uma pessoa há 25 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás? Houve também ferramentas que foram atribuídas na parte de contratação, e também daí depois a pessoa se fica, né? Sim, às vezes não é só contratar, e sim que a pessoa permaneça. Perdurar, né? Sim, mudanças nós tivemos muitas, a começar pela minha mudança, né? Eu fazer uma analogia, leitura de livros, né? Nós sempre tratamos desse assunto nas nossas conversas sobre livros, né? E vocês sabem o quanto que eu gosto de ler um livro, alguns livros, mais do que uma vez.
A interpretação que eu faço de um livro que eu li, por exemplo, um deles que eu li em 1995, depois eu li em 2003, é completamente diferente. Eu voltei a ler esse livro há cerca de 4 anos atrás, é completamente diferente. Qual livro? Por exemplo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Gosto muito desse livro, não quer dizer que eu concorde com tudo, mas eu acho que ele nos dá uma boa orientação. O afiar o machado é legal. Né? Então, exatamente. Então, a começar... Em cada período, você lê ele e você tem uma percepção diferente. Exatamente. Você enxerga as coisas de outra forma. E os 7 hábitos nunca mudou. Tá lá, exatamente. Faz tempo. O conteúdo nunca mudou. O que legal. mudou fui eu. Então, respondendo a pergunta do Elvio, assim, quais foram as principais mudanças? Começa pela nossa mudança. Legal. Eu sou um Edmo diferente do que era. Não estou dizendo que eu seja melhor ou pior, só sei que eu sou diferente. Né? Conforme o Elvio disse, o livro é o mesmo. Uhum. E nesse processo de seleção de pessoas, as nossas percepções a respeito das pessoas também mudaram bastante. Mesmo que as pessoas tenham mudado, mas eu percebo que o meu autoconhecimento teve uma evolução. E quando você se conhece melhor, fica mais fácil de você entender o outro, né? O comportamento, o perfil. E isso me ajudou bastante nesse período nos critérios de contratação. Além de que também me dediquei ao estudo de técnicas, né, de contratação de pessoa, de fazer perguntas, né, de fazer exatamente. De fazer um diagnóstico, né? Selecionar pessoas, fazer seleção não é fácil, né? Não. É como você estivesse desvendando uma caixa preta. Então você tem que fazer um diagnóstico acerca dos quesitos que você quer buscar no perfil daquela pessoa, e também você precisa fazer um prognóstico. Nós nunca vamos contratar uma pessoa dentro do nosso conceito, de qualquer um de nós aqui, perfeita para aquilo que nós queremos. Você faz um diagnóstico e também um prognóstico. Ou seja, o que eu preciso planejar em relação a treinamentos, né, capacitação, para que essa pessoa se adeque às necessidades requeridas para o cargo, para a função que ela vai exercer. Então, nessas décadas aí de contratação, a gente percebe que as técnicas ajudaram bastante, né, nesse processo aí de tentar identificar as pessoas adequadas para as funções. O Edmo, e estou fazendo um monte de pergunta que veio na cabeça. Então não vamos falar de geração, vamos falar de faixa etária e região. Uhum. Então vamos pôr assim, uma pessoa que trabalha na matriz, que é mais escritório talvez, e tem ali, na matriz, tenha 20, 30, 40, 50, até 60 anos. Certo. Como que é a convivência ali na matriz? E fora da matriz, essa galera que está no campo, né, que o Edmo é do agronegócio, 20, 30, 40, 50, 60 anos, como que é a convivência lá no campo? Então já que a gente já tirou a geração de lado. Entendi. Como que é isso? Eu admito que eu tenho colegas com 60 anos, mais do que 60, que dentro da classificação que nós comentamos no início dos millennials, a pessoa tem uma cabeça dentro do perfil, para mim, que não se adequa a um baby boomers. Entendi. Pessoa, assim, extremamente conectada com o mundo digital. Pessoas assim que você vê 60 e poucos anos, tem uma leitura constante, tem conhecimento atualizado, né? Tem uma visão de novos negócios muito interessante. E por outro lado, você vê pessoas, né, numa faixa etária mais nova, já que esse é o critério, que não tem nem habilidades, às vezes, para trabalhar com alguma plataforma, algum ambiente mais digital. Eu acho que exemplifica bastante a variação que existe de pessoas. Mesmo que, voltando à pergunta anterior, quais foram as principais mudanças, eu digo que teve um incremento
de formação formal para as pessoas que a gente contrata hoje. Ao contrário que a gente escuta aí na mídia, as pessoas estão muito mais capacitadas, mas é muito mais. Uma percepção acerca... O formal que você diz não é formal de... Não, formal de... De formação. Sim, de graduação, de mestrado. Eu pensei em falar, escrever e-mail, essas coisas. Não. É a formação... De acadêmica. Tá, acadêmica mesmo. Eles estão muito bem preparados. Chega pessoas, a maioria, sem sombra de dúvidas, de uma competência muito boa. Cabe a nós fazermos o diagnóstico e o prognóstico para fazer a devida capacitação. Então, assim, a convivência dessas faixas etárias é muito boa, porque as pessoas têm um autoconhecimento, conseguem entender as dificuldades do outro, a minha dificuldade, eles sabem como lidar um com o outro, o que um tem mais positivo, o que o outro tem mais negativo. Então, eu confesso assim que, independente da questão de ser na matriz ou ser nas diversas regiões, as pessoas elas se alinham bem. Né? Legal. Eu acho que nesse aspecto não temos enfrentado grande dificuldade. Legal. Ed, vou fazer uma pergunta com relação à contratação. A gente vive isso, né? Quando a gente vai contratar alguém e passa por esse momento. De contratar uma pessoa que ela é experiente, procurar alguém experiente no cargo, ou uma pessoa que não tem know-how naquilo lá, né? E ela é capacitada depois de contratada na empresa. Como que é a sua percepção diante disso? Na hora que você está contratando, você dá preferência para uma pessoa que tem experiência ou você enxerga oportunidade em treinar uma pessoa e começar realmente do zero? Né? Porque tem aquela pessoa que tem experiência, vem de outro negócio e ela é meio que teimosa, né? Não aceita um treinamento, ou ela faz o treinamento, mas ela quer agir com a cabeça dela, ela não quer ser instruída de uma forma correta, ela não está aberta ao conhecimento ali do local, né, onde ela está instalada. Da cultura da empresa. Enfim, ela quer levar aquilo que ela tem na cabeça dela adiante, acha que está certo. Não que possa, sim, estar certo, né? Tudo é uma questão de conversa. Mas assim, essas pessoas que não têm essa mente aberta, né, para ter esse treinamento, enfim, entrar na equipe ali. Você prefere contratar uma pessoa que tem experiência e tá sujeita a isso ou começar do zero, né? Uma pessoa nova no negócio, ensinar o know-how tudo da empresa, do negócio para essa pessoa. Passar a essência da empresa para essa pessoa. Para responder a sua pergunta, que por sinal é uma pergunta recorrente, precisamos trabalhar algumas coisas antes. Eu preciso perguntar para você ou para quem faz essa pergunta antes de responder. Né? Primeiro é assim, essa pessoa tem experiência em quê? É necessário você listar as competências que você quer, as competências requeridas. Eu vou fazer uma entrevista de seleção de emprego com o Samuel. Bom, Careca. Eu tenho clareza... Careca. Eu tenho clareza quais são as competências requeridas, as competências desejadas que eu quero para um determinado cargo. Vamos supor que seja um vendedor, né, de um produto para segmento de indústria, segmento de café para indústria. Quais são as competências que eu preciso ter para essa pessoa que eu vou contratar? Vamos dar um chute aqui. Quais são as competências que você quer? Uma pessoa que vai vender para empresas? Ele ter um conhecimento mais formal de como se aproximar. Questão de e-mails, né? Porque a maioria tudo trata do e-mail com empresas. Ligação também. Saber fazer um bom network. Exato, eu ia falar isso. O cara ter contato. Isso. Ter contato. O que mais? Saber lidar com objeções. Então, só para efeito da sua pergunta, eu preciso ter essas competências praticamente obrigatórias. Bom, aí eu gostaria também de ter algumas outras competências desejáveis, mas que não sejam excludentes, né? Olha, é desejável que ele se apresente bem, né? Que ele consiga conversar bem,
Essas são as características que eu tenho na minha lista, que eu vou avaliar, nesse exemplo, o Samuel. Eu tenho também que ter aqui na minha cola quais são as características indesejáveis. Essa, se tiver... Inegociáveis, né? Inegociáveis. Se tiver essa característica, não dá para... Né? Certo. Por exemplo, é uma pessoa que, se vai trabalhar numa empresa, ele precisa fazer muitas perguntas. Ele precisa saber o ambiente que ele vai negociar. Se essa pessoa que eu estou entrevistando não me permite nem fazer perguntas, a pessoa só fala da vida, fala de tudo e não interage comigo, essa é uma competência que, para mim, para trabalhar nesse segmento em específico, não é desejável. Olha a máquina. Então, vai hibernar. Então, tendo essas informações, eu posso começar a analisar se o Samuel tem experiência em relação a essas competências ou não tem. Então, se é uma pessoa que seja experiente, mas que esteja alinhado com as competências e não tem, em contrapartida, as competências indesejáveis, tudo bem, eu acho que você pode contratar. E aí entra aí mais um conceito, que é a questão de experiência, né? Olha, o Edmo tem 25 anos de experiência contratando pessoas. Eu pergunto, o Edmo tem 1 ano de experiência desenvolvendo a prática de contratação, multiplicado 25 anos fazendo a mesma coisa? Ou ele tem realmente uma evolução constante nesses 25 anos? Então, essas coisas precisam ter clareza. A gente precisa entender que a experiência é muito mais a intensidade do que a extensidade, né? Você realmente tem se desenvolvido nesse período de 10 anos que seja na venda de produtos relacionados a café? Ou você teve 1 ano de desenvolvimento e está repetindo aquilo 10 anos? Então, sabendo dessas duas definições, né, da lista de competências desejáveis, indesejáveis, né, requeridas, e entendendo um pouco de experiência, eu posso te responder qual que você prefere. Tanto faz, desde que ele esteja alinhado com a lista. Com a lista. Se ele não estiver alinhado com a lista, eu prefiro contratar alguém novo que nós possamos aí desenvolver um plano de capacitação. E isso é algo fundamental para o sucesso de qualquer pessoa que nós contratamos. O sucesso não é só na contratação, né? Ali começa o seu trabalho. Você só desvendou uma parte do mistério. Daqui adiante, você tem que ter um processo aí de capacitação muito bem estruturado. Lógico que nunca vai ter aquela contratação perfeita, né? O cara tem muita gente então, boa. Eu ia falar isso. Teve já alguma contratação que você fala, putz, me frustrei, né? Tem. Aquela pessoa que, você esperava que dela uma avião. coisa. Você esperava até na média, né? Ela enfim, mas ela não. Cara, eu ia falar isso, porque eu acho que você já ajudou muito a gente nesse quesito, né? Tanto de contratação também. E eu acho que deve ser talvez 99% de problemas para a empresa, né? Esse quesito, assim, contratação. Sempre é esse problema, eu digo, de demanda, né? Sempre há um problema para essa demanda. Pode ser o problema ou a solução, né? Pode ser o problema ou a solução. E aonde eu queria chegar com esse meu raciocínio? Eu lembro uma vez que o Edmo falou, escreve aí o jeito que você quer que a pessoa venha, né? A pessoa venha. E aí eu lembro que eu escrevi tudo que eu queria. Aí você foi lá. Aí eu dei pro... exatamente. Dei pro Edmo. O Edmo falou assim, nossa, você quer se contratar? Então a gente tende a isso também, né, Edmo? A gente tenta pensar que as pessoas são igual a gente se frustra. Então é importante falar isso também, né? Sem dúvida, né? Eu não sei por onde que eu começo a responder aqui, se é pelas as últimas abordagens ou pela pergunta
do Gustavo sobre decepção, né? Me ajude a recordar. Uma questão da decepção existia numa frequência maior quando a gente não considerava a necessidade de incluir, vai depender muito do cargo que você está contratando, né? Uhum. Mas para cargos que envolvem muito relacionamento com pessoas, cargos executivos, cargos, funções de vendedor, né? Cargos técnicos, é bom que você tenha a parte da entrevista conduzida por um profissional da área de psicologia. Existem pessoas muito competentes para conseguir identificar, eu não conheço os termos técnicos, mas traços, né, que pode te ajudar na contratação ou não de uma pessoa e também na questão de que tipo de treinamento que você precisa conduzir para amenizar, para mitigar algum problema que você possa ter com a determinada contratação. Desde quando nós começamos a usar a avaliação psicológica, os casos de decepção eu não me recordo assim de... Foi para praticamente zero? Não sei se foi... Porque zero é muito zero, né? Zero é muito zero, né? Agora, com a avaliação psicológica, ajuda muito, porque por mais que estejamos aí há um bom tempo nesse processo, mas nós não somos psicólogos, né? Eu, pelo menos, não tenho essa capacidade de captar alguns traços que poderão ser indesejáveis. Então, com a presença da psicóloga, realmente isso reduziu bastante. Falou dessa parte da decepção do cara, tipo, queria que o cara fosse um avião, mas no final não era, tal. Mas e a questão de, tipo, pegar a lealdade da pessoa? Também tem isso. Você faz aquele puta treinamento, daí, tipo, vamos falar de dinheiro mesmo. Dinheiro, bem ou mal, move uma parte do mundo. E você espera na contratação que você vai ter você também quer uma pessoa leal, não é? Que você vai investir nessa pessoa. Uhum. E chega nessa parte do psicológico também, que ajuda pra ver se a pessoa vai ter essa... Porque é uma decepção também você investir tanto tempo numa pessoa pra depois ela sair. Porque oferecer uma coisa assim, às vezes nem tão melhor, mas na cabeça dela foi melhor. Bom, eu vou eu vou abordar essa questão da lealdade, porque ela não é tão simples assim, né? Sem dúvida que o psicólogo, a psicóloga vai auxiliar. Mas quando nós chegamos ao ponto de trazer uma pessoa para fazer entrevista, olha, nós já trabalhamos muito a nossa rede de contato. No nosso caso, você vai ver como que essa pessoa foi durante o período de graduação, e hoje é muito fácil isso, né? Você mesmo falou, assim, com o acesso que tem às mídias digitais, e não só isso, mas a gente conhece muitos professores, conhece muitas pessoas que já atuam no mercado. É uma questão de colocar em prática todos aqueles conceitos que nós conhecemos de network. E a vida é assim, a vida profissional é assim, né? Talvez poderemos falar um outro dia sobre network. Isso eu acho que é bem diferente. Podcast 2, hein, com o Edmo. As pessoas acreditam que o network é só quando você está precisando, né? Vou fazer. E esse é o grande problema do network. O network ele tem que ser constante. Assim, você não pode, vou buscar o Gustavo só porque agora eu quero saber alguma coisa sobre café. Não é desse jeito. E trabalhar com pessoas, eu acho que vale muito a pena a gente trazer esse tema de network, porque ele tem que ser geralmente constante. o pessoal pensa networking só para venda também, né? Só para venda. Só para negócio. Só para negócio. Forçado, né? Isso por isso que eu citei como exemplo um tema que a gente pode trazer para a conversa. Bom, e aí essa questão da decepção, eu retomo isso aí, ela praticamente assim, ela reduziu muito. Por outro lado, as surpresas agradáveis, elas são muito constantes. Que bom. Já chegou ao ponto assim, de a gente contratar uma pessoa, e aí eu tenho que falar de planejamento de recursos humanos, que é na linha que você falou sobre a dificuldade, que esse é o grande desafio. Eu diria que não, desde que
o elemento recursos humanos, encarado como pessoa, também seja planejado, né? Mas vamos falar já sobre isso aí. Então, assim, tem pessoas que às vezes nós estamos ali contratando, desculpa, conversando, e você fala assim, puxa, essa pessoa não tem as competências, aquela da minha lista, né, para ser um vendedor, um consultor de vendas, consultor técnico, mas ele tem tantas outras características que para determinada função que no meu planejamento eu precisarei contratar brevemente, ele se adequa. Por isso que é fundamental... E aí vocês antecipam o planejamento? Antecipa a contratação. Aham. Então, por isso que não é um pepino igual você falou, porque normalmente não, mas algumas empresas não consideram a contratação como um processo que tem que ser constante, ou pelo menos planejado, né? Planeja a compra de insumos, planeja investimentos, mas deixa para fazer contratações só na hora que você não tem mais a pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, o tamanho da empresa, né? Porque o custo de você manter uma pessoa a mais na empresa para ser como se fosse uma reposição não é tão simples, né? No caso de algumas empresas, igual, por exemplo, onde eu trabalho, você tem tantas atividades que podem ser desenvolvidas pela pessoa que ela não fica ociosa, jamais. Né? Mas é importante que haja um planejamento. Então, Gustavo, eu diria assim que com critérios bem definidos, que também poderemos falar sobre esse tema, é muito mais provável que você tenha surpresas agradáveis do que decepção. Inclusive, essa questão de lealdade, eu não me recordo assim da gente ter que demitir alguém por falta de lealdade. Sim, por alguns comportamentos. Não falo nem da parte de demitir, mas eu falo assim, realmente assim, vocês investiram no cara, só que o cara tava na manga, o concorrente de vocês lá para contratar, pegou o seu treinamento e conseguiu um emprego lá por causa do treinamento de vocês. Ah, sim, isso existe. Então, mas isso deve doer também, né? Porque dói, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Né? Ô Edmond, fala pra mim, qual foi a pessoa mais jovem que você contratou, se você se recorda, e qual foi o mais velho? Tipo, como que eles estão hoje, como que foi essa entrada, perdurou o tempo que foi esperado? Eu acho legal, porque a gente tá falando de gerações, e aí foi uma contratação que envolve totalmente o tema. Eu acho que essa faixa etária é legal. Se trabalhar em faixa etária fica muito fácil. Lógico, não falar nome, mas assim, eu contratei um cara de 19 anos e uma vez eu contratei um cara de 65, sabe uma coisa assim? Em função do segmento que eu trabalho, termos como as competências requeridas, né? A formação em alguma área de ciências agrárias, né? Veterinário, zootecnistas, agrônomos. Então é muito raro você ter alguém nessa faixa abaixo de 20, porque o cara passou por uma graduação, né? Abaixo de 23, né? E existem ainda, no nosso caso, a preferência é que a pessoa tenha passado por um mestrado. Então, a maioria das pessoas que nós contratamos estão na faixa aí de 25 anos, né? E para esse segmento. Agora, na mesma empresa, mas em outra área, aí nós já contratamos pessoas de outras faixas etárias que também estão na empresa até hoje. Mas também tem esse fato que o Samuel levantou, né? Essa lealdade que eu chamo de lealdade relativa, né? Ela é relativa, né? Porque às vezes também a pessoa pode se frustrar com alguma coisa que nós prometemos e também nós podemos nos frustrar com a pessoa, né? Eu quero ser um pouco mais específico, que o Elvo tinha comentado sobre pessoas de várias idades trabalhando no mesmo setor e tal. Eu queria uma situação, tipo, você vai lá e contrata um cara de 25 anos e tem um cara de 60 anos que estava esperando para
pegar a chefia do setor e você põe um cara de 25 anos. Como é esse atrito? Porque ocorre, às vezes. Eu acho que eu não tenho exemplo, porque, pelo menos na estrutura da empresa, isso é tão definido. A governança é bem feita. Assim, essa parte. Porque quando você pega um cargo ou busca um cargo de chefia, as suas competências não são mais nenhum. São poucas dessas que você listou aqui. Aí já envolve as competências de liderança. Aí envolve outras competências. Se você busca um consultor técnico comercial, as competências são algumas, né? A pessoa tem que conhecer a parte de produção, a parte de instalação, a parte de, enfim, no nosso caso ali, de nutrição, alguns conceitos, né? Se você vai para a parte gerencial, a pessoa, além das competências técnicas, ele tem que conhecer as competências de gestão, que são muito distintas das competências técnicas. E as competências de gestão envolvem planejamento, orçamento, custos, né? E tem uma terceira competência que é fundamental, que é a competência para lidar com pessoas. E lidar com pessoas aí é outra ciência. Então, se eu tenho uma pessoa extremamente competente na área técnica e pressupor que eu posso colocá-la como um gestor, talvez seja o primeiro passo para ter que demitir uma determinada pessoa, porque a competência técnica não te garante o sucesso em outras áreas hierárquicas da empresa. É um processo de formação, as pessoas também vão se preparando para assumir isso. Então, esse fato de chegar uma pessoa de 25 anos e colocar como gestor, eu vou te dizer que praticamente não existe, porque nós temos muita clareza das competências que nós buscamos para cada nível hierárquico. Que eu perguntei isso, realmente, que eu tenho um exemplo de um moço, senhor agora, né, que eu conheço, que ele trabalhou umas funções, daí ele foi chamado para uma empresa para gerenciar 3 lojas da empresa. E eu cheguei a perguntar para ele, porque ele chegou gerenciando. E tinha funcionários lá muito mais velhos, às vezes nem para ter a questão de gerenciar realmente, mas aquela questão de não respeitar por ele ser mais novo. E ele me contou que teve, sim, realmente esses problemas assim, que ele deu 3 chances. E a pessoa não teve um lá que não aceitou essas 3 chances. Então eu queria, lógico, no seu campo, por ter essa questão de... Você falou que a pessoa tem que até ter um mestrado, eu acho que tem uma questão do respeito, né? Porque não é qualquer um que tá lá que vai chegar e todo mundo lá, pelo menos, eu tenho um mestrado. Então eu acho que tudo volta à questão do respeito realmente também, né? Obviamente, né? O respeito, mas vai muito também da cultura organizacional. A gente está cansado de ver isso no mercado, né? A pessoa, com todo o respeito, que eu também gostaria de ter uma pessoa que veio de Harvard, né? E acha que tem todas as competências para lidar na gestão de uma empresa. Sem dúvida, as competências técnicas para a qual ela foi formada, ela tem, né? Mas num determinado segmento da empresa, não basta só tais competências técnicas. Sim. Eu acho que esse é um dos grandes erros, né? A pessoa investe muito na formação formal e esquece que precisa ter outras competências. Conhecimento de rua, né? Mas eu tava lendo um livro, né, que ele chama Princípios, que é o do Ray Dalio lá, que é um dos maiores economistas aí, considerado, tem o maior fundo de investimento dos Estados Unidos e tal. E eu trouxe lá no grupo de estudos lá da empresa realmente uma dessas partes que você está falando. E ele fala no livro, ele cita Freud, né? Então, tipo, por exemplo, a gente julgar o próximo, na verdade a gente tá, no subconsciente talvez tá enxergando uma fraqueza nossa. E tá julgando o próximo. E ele fala da importância de ter a mente aberta. Porque são 2 principais erros que ele fala que a pessoa comete por ter uma mente fechada, que é o ego, né? E a barreira cega. Que ela não consegue, tipo, eu e você estamos discutindo. Alguém tá errado, mas esse alguém pode ser eu.
Tipo, é difícil alguém entrar numa discussão e saber disso, sabe? Então, é interessante isso porque esses atritos muitas vezes vêm da cultura. E se a empresa conseguir explicar isso e tentar falar desses temas, que nem a gente tem uma cultura de ter o grupo de estudos. E foi falado desse tema lá. Eu acho que é importante porque no começo, né, quando a gente estava lá em 2018, 2017, nossa, o que teve de atrito lá com a mãe e com o pai, né, sabe? Foi absurdo. Absurdo. Então, tipo, é legal porque eu tô dando exemplo nosso, porque nós somos de pele e osso também, né? Não é tudo maravilhoso, igual eu tô falando aqui no podcast. Mas é legal falar isso, né? Para contribuir com algo que você disse, né? São os paradigmas, né? E os paradigmas, nós precisamos saber que isso faz parte da vida de cada um. E volta ao assunto lá do início, né? Cada um nasceu numa cultura, numa determinada região. Numa família. Numa família, num determinado tipo de escola, num determinado grupo de amigos. Enfim, isso vai formando as suas crenças, né? Os seus mitos. E são o que nós chamamos dos mapas mentais. Então, por mais que você tenha o seu mapa, o Gustavo dele, o Samuel dele, eu o meu, se nós não nos alinharmos para baixar os nossos julgamentos, para tentar alinhar as nossas crenças, não adianta você ser diligente, nós temos que ter atitude, nós temos que ser rápido. Se você não alinhar, se o seu mapa mental não estiver correto, só vai chegar mais rápido no lugar errado. Então, assim, não adianta a pessoa ser ágil, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você tem clareza no que você tem que fazer, está alinhado com os objetivos da empresa, e a empresa também precisa saber se a pessoa, o funcionário, tem clareza dos objetivos dela. Então, esse tipo de coisa, se não tiver clareza, o conflito, a chance de conflito é enorme. Então, a gente precisa mesmo aí voltar nesses assuntos que também o Samuel perguntou. As pessoas precisam entender, por isso que o autoconhecimento é fundamental. As pessoas precisam entender que cada um tem seu perfil e você precisa entender o outro, assim como o outro também precisa entender você. E para isso há necessidade de baixar julgamentos, né, de escutar mais, né, para que a gente possa conviver. Né? A própria palavra já diz, né? Conviver, conviver com as pessoas para que a gente busque aí o sucesso, né? E uma das coisas que falava o livro era justamente isso. Ele falava que ao invés da gente, como espécie, ser medido pelo QI, a gente devia, que é o coeficiente de inteligência, criado, não sei quando, mas por questões de raciocínio e exatas, meio que assim, a gente devia ser medido por espécie pelo nosso QS, que é o coeficiente social. Então, essa habilidade que a gente pode ter, ou quem tem, se sobressai no setor de trabalho, ou na vida, enfim, nos relacionamentos. E ele fala isso, que é o que a gente está trazendo aqui. Esse QS eu achei muito legal da parte dele. Esse assunto, ele é complexo e necessário ser debatido. Eu acho que a gente vai fugir um pouco se eu entrar nele aqui agora, mas essas gerações novas que nessa classificação, né, da descrição delas, e nesse ponto eu concordo que elas tendem a se isolar mais, esse é um grande problema, porque não vivem, não convivem, né, não se interagem. Agora com a pandemia, né? Imagina agora, né? O que vai ser desses pessoal que ficou fazendo aula online? E esse é um grande problema, porque aí volta para o nosso tema, quando nós falamos em gestão de empresas, a base da harmonia é você se entregar. E para você se entregar, você precisa conhecer você, conhecer o outro e ter essa condição da sociabilidade, né? Se você não se socializar, mas a minha empresa tem algumas áreas que eu não quero que a pessoa se interaja. Ele vai trabalhar no TI, ele precisa ficar ali. Tudo bem, mas na hora que ele precisa vender o projeto dele, que ele precisa buscar alguma coisa, ele tem que interagir. Então esse é um problema
que eu vejo de uma certa maneira preocupante, né? Desse grupo de pessoas mais novas que... E o cringe? Mas entra naquilo, né? A geração passada sempre vai falar que a geração que tá agora tem frescura e a geração nova vai falar que é totalmente ultrapassado o que a geração anterior fazia, né? Nós já falamos sobre isso uma vez, Que né? não é verdade. Desde a época da Grécia, de Exato. Roma, já existia essas questões, essas disputas, né? De gerações, mas trazendo para os tempos atuais vamos entrar nessa, vamos... Ó, tem uma coisa que eu não concordo totalmente com essa geração aí que tá vindo. Os caras estão falando que é cringe tomar café. Porra, cafezinho, mano. É um café, cara? Até o O que café. é cringe? É coisa de velho? Tipo, vergonha alheia. E não, pior disso é que nasce lá nos Estados Unidos, mas daí o pessoal pega a palavra pra cá. Modinha A gente aqui. tinha a palavra pra isso. Era, vergonha alheia, isso que você tá fazendo. Vamos entrar nessa... Cafezinho. Vamos entrar nessa brincadeira e colocar dimensões, né? O tanto que isso é irrelevante, né? Mas tudo bem, a gente tem amigos, amigas, filhos, né? Sobrinhos que, enfim, estão navegando nisso aí, a gente tem que entender também, mas do ponto de vista cronológico, né? Que sentido faz isso, né? Você imagina o seguinte, a pessoa está preocupada, brincando com o outro, né? Que é cringe, né? Porque gosta de Harry Potter, porque usa calça jeans, né? Gente, isso é tão irrelevante. Aí eu imagino o seguinte, essa pessoa que hoje está fazendo um julgamento para os outros, né? Será que ela vai viver 30 anos? Quantos anos que vai viver essa geração que nasceu, que estão aí? Quantos anos que elas vão viver? Que diferença vai fazer isso na vida dela daqui a 30 anos? Né? Ou daqui a 20 anos? Se ela continuar com essa preocupação, tudo bem. Mas olha, isso vai se diluir tanto Ao longo do tempo? ao longo do tempo que deixa brincar, porque não faz a menor ideia, né, o quanto que isso é irrelevante, né? Então eu acho que não dá nem para A considerar. parte do cafezinho machuca pra nós, né? Não pode pegar moda. Pessoal, cafezinho é moderno, hein? Quem toma café é legal. É inovador. Mas assim como você falou, né, um de nós aqui, nós comentamos que a imitação é algo que predomina, e é mesmo, né? É tanta gente tomando café. O Brasil... É o segundo país que mais consome café por litro per capita. 80 Então, litros por ano. Por pessoa. Nós temos muito mais exemplos bons na questão do café do que, enfim, as pessoas que realmente gostam de tomar café não estão tendo nem acesso desse Esse negócio de cringe. Não, a gente tem um um exemplo disso no questão dos países asiáticos. Antes era chá só que eles consumiam. E por conta da... Eles estão se ocidentando. Realmente, as gerações mais novas imitando o que a globalização dá, que é mais forte parte do Ocidente, não tem como falar que não é. Então agora tá um consumo maior de café realmente ocorrendo lá. Bastante. Então, é só tipo essa parte que você tem que relevar realmente. Você não pode ficar querendo brigar por conta... Lá, você falou do Harry Potter, mas também eu gosto de Friends, assisti Friends. E o pessoal fica falando, se eu gostar de Friends é mané, tipo, é cringe. Vou discutir por causa disso? Eu gostei do negócio. Eu falo muito com ela. Eu geralmente gosto de combater essas coisas fazendo perguntas. Mas por que é cringe? Por quê? Por quê? O que é cringe? Começa isso, porque o cara nem vai conseguir explicar. A questão é por que é cringe? Então, eu realmente não dou muita ênfase a esse tipo de coisa, porque Não, é banal. é muito banal, muito irrelevante, né? Não leva a nada. Simplesmente é uma coisa pra cutucar, parece. É uma que fica cutucando a outra. Essas pessoas que ligam pra geração. Então, Isso aí vem dos... Bom, pra gente finalizar, Edmund, você queria falar uma mensagem, soltar alguma coisa pro pessoal?
Olha, eu não preparei nada para finalizar, porque durante a nossa conversa nós já falamos tantas coisas interessantes que eu acho que nós aqui podemos multiplicar com outras pessoas. Nossa, já dá vários cafeináticos aqui, só essa conversa. É verdade. Eu só queria deixar uma mensagem fugindo dessa questão das gerações, que quando você lidar com pessoas, é sempre considerar que não há nada tão desigual que o tratamento igual a pessoas desiguais. Então, acho que isso é uma mensagem que eu sempre carrego comigo. Não gosto daquilo de tratar todo mundo igual, porque cada um tem seu perfil, suas características, e cabe a qualquer gestor, que não seja só no processo empresarial, mas no dia a dia, entender que cada um é cada um. E para finalizar, pode ser de qualquer geração, brincadeira aqui, mas quem que você gostaria de tomar um café? Então, eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, né? Eu acho que eu sou fruto da convivência, né, com pessoas de diferentes meios, de diferentes idades. Eu acho que eu iria para um grande restaurante, eu teria que trazer pelo menos umas 500 pessoas para ajudar para tomar café. Haja café, hein? Café. Então teria que ser São Café. Chama a gente. Com certeza. Mas fala uma pessoa. É a minha mãe. Sua mãe, a que minha legal. mãe, com certeza, ela... Que legal. É a pessoa que eu traria para tomar café. Aí é outro podcast, o porquê que eu traria a sua mãe. A minha mãe. Chama ela aqui também. Porque, já que nós estamos falando sobre a questão de gerações, eu me inspirei muito nela, nessa capacidade dela lidar com pessoas de diferentes gerações, de diferentes gêneros, de diferentes opções, sabe? Então, aprendi muito disso com ela na prática. Então, para brindar esse momento desse tema, a pessoa que eu mais aprendi, que tenho, assim, admiração profunda, é a minha mãe. Que legal. Então, um brinde aqui para Dona Nilza. Dona Nilza. Show. Bom, pessoal, a gente vai ficando aqui com mais um Cafeináticos. Lembrando que a gente é fanático pelo poder do café, porque ele pode proporcionar. Olha esse papo. Siga a gente no Spotify e no YouTube. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.